Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece ou não lembra de mim, o meu nome é Tereza Cecília e eu sou a professora de biologia de vocês. Eu tô gravando essa aula aqui com dois objetivos. Primeiro é pra gente conversar e fazer uma correção de todas as atividades que eu passei na primeira unidade. E o segundo motivo é porque a gente precisa fazer uma autoavaliação da primeira unidade e poder melhorar na segunda unidade. Por que é muito importante que vocês participem dessa avaliação? Porque eu fiz faculdade de biologia, me dediquei bastante para ser uma boa professora, mas em nenhum momento, nenhum professor, e eu também não tive nenhuma disciplina que me ensinasse a dar aula no formato remoto. Tudo que eu estou fazendo é baseado no que eu li, no que eu estou vendo que os outros professores estão fazendo, mas não tem como eu saber se eu estou acertando ou não. Então, ao final desse vídeo, vou colocar algumas perguntas para vocês responderem e colocar no Classroom para mim, tá bom? Então, vamos lá. A primeira atividade que eu passei para vocês foi uma atividade que ela não tinha assim um peso muito grande no quesito conteúdo de biologia, mas eu passei essa atividade para a gente contextualizar o momento que a gente está vivendo e também para a gente aprender a utilizar, manusear a ferramenta que é o Classroom, tá bom? Então, nessa atividade 1, vocês tinham que assistir os vídeos ou ler o texto que eu coloquei e responder a atividade que era sobre as semelhanças e as diferenças das duas pandemias que atingiram a humanidade nos últimos tempos. Se você escolhesse comparar pelas semelhanças, vocês poderiam colocar algo do tipo que as duas doenças são causadas por vírus, as duas doenças atingiram um grande número de pessoas nos 5 continentes, as duas doenças elas apresentam sintomas respiratórios e as duas doenças nos dois momentos não tiveram um medicamento eficaz para poder combater, ok? Se vocês fossem comparar pelas diferenças, vocês poderiam colocar a origem das pandemias, que a pandemia da Covid-19, ela se iniciou na China, e a pandemia da gripe espanhola, ela começou nos Estados Unidos. Outra diferença são os períodos em que aconteceu. A pandemia aconteceu no século passado, da gripe espanhola, né? No século XX, e a pandemia do Covid-19 está acontecendo agora no século XXI. Uma outra diferença é que a Covid-19, por estar acontecendo agora no século XXI, onde a gente tem um bom aparato tecnológico, é que estão pensando e formulando um medicamento eficaz, que na verdade não é um medicamento, é uma vacina. E naquela época lá da gripe espanhola não tinham esses recursos, tá? Então era mais ou menos isso. E a segunda parte dessa atividade, vocês tinham que escrever um pouco sobre a opinião de vocês do porquê que mesmo apresentando essas diferenças, a gente continua tendo esse mesmo embate, que é se prevenir, se precaver de aumentar os números de mortos, que é o que está acontecendo agora. Então, vocês poderiam falar sobre questões políticas, questões culturais, questões sociológicas, das pessoas não compreenderem o que é importante isolamento social. Ou então, se você também acha que o isolamento social não é fundamental, você também poderia escrever sobre isso, certo? Na atividade 2, a gente vai passar mais para um assunto específico de biologia, que é a biotecnologia. O primeiro assunto de biologia da primeira unidade foi biotecnologia e eu peço a vocês que primeiramente façam um estudo acerca do DNA e do RNA. Biologicamente falando, essa é uma característica exclusiva de seres vivos, que é possuir material genético, certo? Então, a primeira parte da atividade, vocês tinham que fazer uma pesquisa na internet
da imagem do DNA e da imagem do RNA e fazer um desenho e identificar as partes que compõem tanto o DNA quanto o RNA. Vocês poderiam pesquisar aqui aquele desenho do DNA, que é a dupla hélice, aquele bonitinho para quem gosta de desenhar. E se você não é tão bom assim, não se sentiu à vontade para desenhar, poderia ser um esquema, certo? E o RNA, a mesma coisa. Quando foi identificar os elementos, eram basicamente 3 elementos que compõem tanto o DNA quanto o RNA, que é a base nitrogenada, o grupo fosfato e o carboidrato ou o açúcar que faz parte, que é chamado de pentose, tá bom? Aí depois que você fez esse desenho, que eu já olhei aqui rapidamente e a maioria acertou, a letra B pede para você identificar a diferença que existe entre a estrutura do DNA e a estrutura do RNA. E são basicamente 2. A primeira é que o DNA ele é constituído por uma dupla hélice, tá? Ele vai ter 2 fitas que se entrelaçam. E o RNA, ele vai ter uma fita só. Então, a principal diferença, a primeira diferença é essa, que o DNA, ele tem dupla hélice, ele tem 2 fitas que se entrelaçam e o RNA tem uma fita só. A outra diferença está no grupo das bases nitrogenadas. Enquanto no DNA as bases nitrogenadas são citosina, guanina, timina e adenina, no RNA as bases nitrogenadas são citosina, guanina, timina e uracila, tá bom? Essa era a resposta. Na questão número 2, tá pedindo para você fazer um estudo dos textos, da imagem que eu coloquei aqui, falando sobre os alimentos transgênicos. Alimentos transgênicos são aqueles alimentos que possuem a sua estrutura de DNA ou de RNA modificada com o objetivo de trazer algum benefício. Exemplo, o milho plantado no Brasil, ele é transgênico. O que foi que fez? Tirou uma parte do DNA do milho e inseriu o DNA de uma bactéria para que a planta do milho ficasse mais resistente a pragas, tá? Esse é o benefício. Se a planta fica mais resistente a pragas, a produção, a colheita vai ser maior e, por fim, você consegue oferecer uma quantidade maior de alimento para a população. Esses são os benefícios que quem faz a transgenia do milho defende. Mas tem aquelas pessoas que são contra alimentos transgênicos e falam que isso pode trazer grandes prejuízos para a saúde humana. Aí, depois de você fazer a leitura e analisar as imagens que eu coloquei aqui a respeito disso, eu peço que vocês façam um texto de 10 a 30 linhas em que vocês deem a sua opinião sobre isso. Se vocês acham que a produção de alimentos transgênicos pode gerar algum impacto para a saúde humana ou se pode trazer algum impacto para o ambiente. Se você classifica esses impactos como positivos, negativos ou indiferentes e se diante desses conhecimentos, se você vai continuar consumindo alimentos transgênicos ou não. Eu não vou comentar muito sobre isso, porque isso aqui é pessoal, então baseado no que você ouve, no que você aprende ou como você estudou aqui, você vai dizer a sua opinião. Na atividade 3, a gente vai também juntar a biotecnologia com a genética. Aí eu trago um outro exemplo de como a biotecnologia pode ser utilizada pelos seres humanos. E eu trago um vídeo explicando como que se faz uma vacina, o porquê que a vacina é importante, quais os benefícios que ela trouxe ao longo dos anos para a população mundial. E eu peço que vocês façam uma breve pesquisa, um resumo sobre quais são as etapas de produção de uma vacina, porque aí você vai ver como que a biotecnologia é aplicada mesmo. Então, primeiro você tem que fazer os testes prévios para saber como que a substância vai atuar diante do vírus ou da bactéria que a gente quer proteger o corpo humano. Depois a aquisição de material, envasamento, distribuição. Então são mais ou menos essas etapas que são citadas no vídeo e que você tinha que colocar na sua resposta.
Aí na parte 2 da atividade, eu peço para vocês conceituar uns termos que são chave para a gente entender sobre genética, que vai ser o nosso assunto a partir agora da segunda unidade. Então, peço para vocês me dizerem o que é gene, genótipo, fenótipo, gene dominante, gene recessivo, indivíduo homozigótico e indivíduo heterozigótico. Então, podemos dizer que gene é a estrutura base, é a unidade que compõe todo o DNA de um ser vivo. Você é formado por muitos e muitos e muitos genes e cada gene é responsável por expressar em você uma característica. Esses genes, eles vão estar reunidos nos cromossomos e vai ser os cromossomos que vai formar o seu DNA. O seu DNA, ele está guardadinho lá no núcleo das suas células. Cada célula que possui no seu corpo, e olha que são mais ou menos 65 bilhões de células, então cada célula dessa possui o mesmo material genético, o mesmo DNA, ok? E quem é responsável por expressar, por armazenar essas características que você tem, é justamente os genes. E o que é genótipo? Genótipo é o conjunto desses genes, é o conjunto dessas características que você possui. Então, se eu tenho a pele morena, se eu tenho o cabelo preto, se eu tenho os olhos pretos, isso são características que fazem parte do meu genótipo. Aí tem muito a ver também o que é o fenótipo. O fenótipo é aquilo que a gente vê. Então, os meus genes, eles determinam certas características em mim. Essas características que são visualmente expostas é chamada de fenótipo. Então, para eu ter o cabelo preto, eu preciso de um determinado gene e isso compõe o meu genótipo. Agora, se você está vendo o meu cabelo preto, isso é fenótipo. Muitos de vocês têm cabelo claro, nasceram com cabelo claro. O fato de ter cabelo claro é o fenótipo de vocês. Tem gente que tem a pele mais clara, faz parte do seu fenótipo. A minha pele escura faz parte do meu fenótipo. Aí tem um gene lá dentro da minha célula responsável por dar essa característica da cor do meu cabelo. E isso é genótipo. E o que é gene dominante e gene recessivo? Acontece da seguinte forma. Quando o espermatozoide do seu pai encontrou com o espermatozoide da sua mãe, foram unidos, formando o zigoto. Seu pai trazia no espermatozoide 23 cromossomos e sua mãe trazia no óvulo 23 cromossomos. Quando juntou essas duas células, formou uma única célula com 46 cromossomos. E nesses 46 cromossomos tem todas as características que ia formar você. Uma parte vinda do seu pai e uma parte vinda da sua mãe. Agora imagine a seguinte situação. Se o pai é negro e a mãe é branca, significa que o fenótipo da mãe é pele branca e o fenótipo do pai é pele preta. O genótipo da mãe traz o gene responsável por dar a característica da pele branca. E o genótipo do pai traz um gene responsável pela característica cor da pele preta. Se esses dois genes se unem, se esses dois cromossomos se unem, que cor que vai nascer o filho? Se um é branco e o outro é preto. Nesse caso, vai ocorrer uma relação de dominância e recessividade. Se uma mãe é branca e casa com um homem preto, vai ser muito mais provável que o filho nasça com a cor da pele semelhante à cor do pai. Por quê? Porque o gene para a cor preta, ele é dominante sobre o gene da cor branca. Ou seja, o gene da cor preta é dominante e o gene da cor branca é recessivo. Por que existem no mundo muito mais pessoas com os olhos escuros do que com os olhos claros? Porque a característica de olhos claros, ela é determinada por um gene recessivo. Já a característica dos olhos escuros é determinada por um gene dominante.
Então, quando os dois se juntam, o que é dominante, obviamente, prevalece. Mas aí vocês perguntam, nossa, mas se o gene de cor de olhos escuros sempre prevalece, como que ainda existem pessoas que têm olhos claros? A pessoa só vai ter o fenótipo olho claro se um gene recessivo encontrar com um gene recessivo. Aí, nesse caso, não vai existir prevalência. Os dois vão determinar a mesma característica, que são olhos claros, ok? Se um gene de olho escuro encontra com um gene de olho escuro, os dois são dominantes, eles não vão competir e a criança vai nascer com olho escuro. Agora, se um gene de olho escuro com o gene de olho claro se encontram, o filho também vai nascer com olho escuro, porque o gene de olho escuro ele vai dominar sobre o gene de olho claro. Deu para entender mais ou menos? Aí vem as outras duas palavras que eu também preciso que vocês entendam: indivíduo homozigótico e indivíduo heterozigótico. A palavra homo significa igual e a palavra hetero significa diferente. Então, quando eu falo que o indivíduo é homozigótico, significa o quê? Que o gene que ele recebeu do pai é igual ao gene que ele recebeu da mãe. Então, ele, para determinada característica, ele vai ser um indivíduo homozigótico. Os dois genes que formaram o zigoto são iguais. Agora, se um pai de olho escuro casa com uma mãe de olho claro, o que é que vai acontecer? Eles são indivíduos diferentes, eles possuem genes diferentes. Então, o gene diferente do pai vai encontrar o gene diferente da mãe. E como são genes diferentes que vai formar o zigoto, esse indivíduo vai ser heterozigótico, certo? Eu queria que vocês dessem a definição desses termos. Não sei como vocês colocaram, que essa parte eu ainda não corrigi, mas a gente vai voltar nesse assunto já na primeira atividade da segunda unidade. E a atividade número 4, eu peço para vocês fazerem uma pesquisa sobre a vida e obra de Gregor Mendel. Vou adiantar aqui para vocês. Gregor Mendel, ele é considerado o pai da genética moderna. Tudo o que se conhece, toda a base do conhecimento genético é baseado nos estudos de Gregor Mendel. Ele foi um monge que viveu em um mosteiro e ficava lá pesquisando as plantas que tinham no jardim lá do mosteiro. E uma dessas plantinhas que ele pesquisou foi a ervilha. Ele observou o seguinte, que algumas ervilhas tinham a casca verde, a vagem verde, e algumas ervilhas tinham a casca, a vagem amarela. E o que é que ele observou? Ele começou a se perguntar por que estava tudo lá plantadinho, tudo junto, por que umas ervilhas nasciam amarelas e outras ervilhas nasciam verdes. Então ele começou a observar que tinha uma estrutura na célula dessas ervilhas que faziam com que houvesse essa manifestação, com que houvesse esse fenótipo de umas nascerem verdes e outras nascerem amarelas, tá? A partir daí, ele estabeleceu, ele formulou o que hoje a gente conhece como primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel, que a gente vai estudar na segunda unidade. Hoje em dia, antes Mendel não sabia, mas hoje em dia a gente sabe que o que determinava que uma ervilha nascesse verde ou nascesse amarela é a expressão dos genes. Só que antigamente Mendel ele não sabia essa palavra é muito recente. Então hoje a gente sabe que aquele fator que determinava que as ervilhas nascessem verdes ou nascessem amarelas eram os genes que tinham no cromossomo de cada célula da ervilha. Aí depois que vocês fizessem essa pesquisa, eu pedi a vocês que respondessem as seguintes questões. O que motivou Gregor Mendel a iniciar seus estudos? Justamente foi isso, essa curiosidade dele querer saber o porquê que algumas ervilhas lá do jardim nasciam verdes e outras nasciam amarelas, sendo que elas estavam plantadas ali todas no mesmo lugar.
Depois, que tipo de ser vivo ele utilizou para desenvolver seus estudos em genética? O ser vivo eram plantinhas de ervilha. E a escolha o motivo dessa escolha foi que elas estavam dispostas lá no jardim, e também porque elas eram fáceis de manusear, porque era uma planta com poucos genes. Então era uma coisa que ele podia pegar ali rapidinho, fazer um cruzamento, depois ele fazia um outro experimento, porque estava tudo ali à disposição dele. Certo, pessoal? Então, a atividade de vocês da primeira unidade eram essas. Passei 4 atividades, já coloquei a pontuação na própria atividade e logo, ainda essa semana, vocês vão ver as notas. E a parte da avaliação que eu quero que vocês façam, eu vou falar aqui quais são as perguntas e vocês vão anotando aí e vocês mandam para mim, por favor, ainda essa semana, tá? Primeira pergunta: esse momento aqui de correção que a gente acabou de fazer foi legal para você? Foi importante? Escreve aí para mim se você achou que te ajudou. A segunda pergunta: você acha melhor que esse momento aqui de explicação das atividades, eles aconteçam no início da unidade ou no final da unidade, como a gente está fazendo aqui? Lembrando que, se vocês disserem que preferem que essa explicação, essa contextualização ocorra no início da unidade, eu vou fazer de uma forma em que eu não manifeste aqui para vocês as respostas das perguntas, tá bom? A terceira pergunta: quantas horas por semana você dedicou para fazer as atividades de biologia? Pensa aí mais ou menos numa média e me fala. Isso aqui não é só para eu saber se vocês estão fazendo atividade ou se vocês estão estudando. Eu preciso saber também se vocês estão, tipo assim, gastando muito tempo para fazer atividade de biologia, porque aí eu tenho que pensar numa reformulação para que vocês não fiquem sobrecarregados, tá bom? A outra pergunta: você precisou da ajuda de algum colega para fazer atividade? Teve alguém aí que se dispôs a te ajudar, a te explicar? Sei que isso está acontecendo bastante, inclusive está acontecendo muito de um colega copiar a atividade do outro. Não sei se é exatamente na sua turma, mas eu tenho observado isso. A próxima pergunta: você procurou minha ajuda? Procurou a ajuda da professora? Se você procurou, você obteve resposta? Essa resposta chegou num tempo que deu para te ajudar a fazer atividade ou eu demorei demais de responder? Próxima pergunta: teve alguma coisa que eu fiz que você não gostou ou que te atrapalhou muito? Tô perguntando isso, gente, porque é aquilo que eu falei. Tem coisas que eu tô fazendo que eu não sei se tá dando certo ou não. Eu preciso desse retorno. Não é que eu vou marcar aluno, vou me vingar, nada disso. Eu preciso saber o que é que eu estou acertando e o que é que eu estou errando. E só vocês, meus alunos, que podem me responder isso, tá? Outra pergunta: teve alguma coisa que eu fiz que você achou muito legal? Eu preciso que vocês me falem isso, porque se teve alguma coisa que eu fiz, que eu acertei, eu não estou sabendo o que é. Então, vocês me falam para eu continuar fazendo e para eu poder repetir nas outras turmas. Outra coisa: eu preciso que vocês me dêem uma ideia do que eu possa fazer para melhorar o aprendizado de vocês, para melhorar esse momento em que vocês estão estudando biologia, tá bom? Preciso desse retorno. Agradeço muito se você responder essa atividade a tempo. Beijo, bom estudo, nos veremos em breve. Tchau, tchau.